Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre José Alain, que preside para nós essa Eucaristia, meus irmãos e irmãs que compõem a equipe litúrgica, querida família, cuja semana a vocês é dedicada pela Igreja ao longo desses dias, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos a grande alegria de celebrar pela primeira vez, após a sua canonização, a memória litúrgica de Santa Dulce dos Pobres, carinhosamente por nós chamada de Anjo Bom da Bahia. E é importante que nós entendamos o que significa um santo na Igreja Católica. Qual é a razão que motiva a Igreja a colocar sobre os altares a figura de alguém? São muitos os questionamentos a esse respeito. Escutamos de algumas pessoas, às vezes furiosas, que apontam para nós o dedo e dizem: só Deus é santo. Eu me lembro que durante o período da canonização de Irmã Dulce, enquanto nas redes sociais se exaltava com alegria a sua figura, sempre havia um ou outro protestante para dizer: olha, ela até era uma pessoa boa e eu não questiono as suas virtudes, mas só Deus é santo. Só a Deus a honra, só a Deus a glória, só a Deus o poder. Por quê? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, estes cristãos que de nós estão separados, não acreditam na possibilidade da santidade. Para eles,
segundo a doutrina de Lutero, de Calvino e dos outros reformadores, a salvação que Jesus Cristo trouxe na cruz não aconteceu de maneira tão eficaz assim. Jesus teria morrido na cruz para cobrir os nossos pecados com o seu sangue, mas a nossa essência, ela, segundo eles, permanece má. Não existe em nós nada que seja bom. Usando uma palavra mais teológica, não existem méritos. Para a Igreja Católica, não. Para nós, o sangue derramado na cruz, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, alcançou de tal maneira o gênero humano, que nós fomos salvos de fato, e Deus depositou pelo seu sangue derramado no madeiro, comprando a preço de sangue, a potência de santidade, colocando-a no coração do homem, unindo a graça de Deus à natureza humana. E que belo nós olharmos para a cruz de Cristo e entender que é da cruz de nosso Senhor que emanam os santos. É da cruz de nosso Senhor que esta fábrica de santos, que é a Igreja Católica, vai se tornando para nós uma alegria sem fim e uma esperança de que nós também podemos alcançar esta santidade que deve ser por cada batizado almejada, buscada de um modo incessante. Então, no Salmo responsorial, nós encontramos a resposta de Deus para a exaltação das virtudes e dos méritos dos santos. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quem estava cuidando dos pobres em Salvador? O Espírito Santo. Quem estava carregando os doentes naquele colo frágil de ossos pequenos? Era o Senhor. Quem estava construindo um hospital no galinheiro, porque não permitiam mais que colocassem em outro lugar os doentes que eram encontrados na rua? Não era Dulce, era o Senhor. Quem estava carregando sobre os ombros as dores daqueles homens e daquelas mulheres era o Senhor. E é por isso que nós exaltamos a figura de Dulce, para lembrar que o Senhor age em todos os homens e mulheres que sensíveis olham para a sua cruz como fonte de toda santidade. Era o Senhor. Não esqueça das obras que o Senhor realizou em Dulce em favor dos pobres. Não esqueça, meu povo, que aquele hospital que está em Salvador, acolhendo os marginalizados, foi obra do Senhor por meio de alguém que não possuía humanamente condição alguma, nem mesmo física, de fazer aquilo que fez. Eu não sei se você sabe, mas irmã Dulce durante anos dormia sentada, porque possuía graves problemas respiratórios. Eu não sei se você sabe, mas irmã Dulce possuía problemas seríssimos de coluna. Quando falava, nós víamos a figura de uma pessoa extremamente frágil, mais frágil do que as comuns. No entanto, a fragilidade humana daquela mulher foi uma gigantesca
gigantesca obra do Senhor, para a qual nós olhamos e identificamos a presença da cruz de Cristo que a santificou. Eis o que a santificou: a fé no crucificado, de onde nascia a sua santidade, e as obras que ele nela realizava. Fé e obras santificaram Irmã Dulce e santificam os cristãos de todos os tempos. Meus irmãos, é preciso que nós olhemos para a figura desta mulher, cuja memória hoje celebramos, e questionemo-nos a nós mesmos, em que sentido nós estamos caminhando: para a santidade, para a vida com Deus, para a cruz de nosso Senhor? Em que sentido e em que direção está a nossa vida? Porque veja bem, Deus não dá nada em troca aos santos nesta vida. Talvez nós esperássemos que Irmã Dulce fosse nesta vida a mulher mais cheia de conforto e de bênção, de retribuições, mas aquela que cuidava dos doentes era mais doente do que eles. Aquela que cuidava dos pobres era mais pobre do que eles. Aquela que tocava a ferida da alma dos enfermos era ainda mais ferida, humilhada por tantas pessoas a quem recorria para conseguir alimentar os seus. Aquela que amenizava com a comida, que conseguia a duras penas os seus pobres, passava fome para dar de comer a uma criança que não possuía condições nutritivas de sobrevivência. Deus não deu a Irmã Dulce nada em troca, a não ser a cruz e as obras que Ele mesmo realizou. A recompensa Ele deu depois. Hoje ela goza da alegria dos santos nos céus, contempla a face de Deus e percebe, unida à igreja militante e padecente, que valeu a pena trilhar os caminhos do Senhor para receber a coroa eterna da vitória, que só pode ser concedida aos santos, porque sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Sim, só o Senhor é santo, mas aqueles que estão na cruz de Cristo e nas obras do Senhor participam do esplendor de sua santidade e podem na glória futura experimentar de modo completo e pleno aquilo que parcialmente neste tempo experimentamos. Que esta seja a sua direção, que este seja o nosso caminho, que nele estejam fixos os nossos olhos, para que da cruz nasçam as obras boas de nossa carne, e assim santifiquemo-nos uns aos outros, para juntos entrarmos na glória de Deus, celebrando a vitória sobre o pecado e a morte. Amém.